Alexandre Tarso, nosso colega aqui de Juiz de Fora, que vai falar sobre intervenções no TEP maciço, tanto trombólise sistêmica como trombectomia fármaco-mecânica. O Alexandre, ele é doutor pela USP, professor titular da Unipac e membro da SBACV e da Sobrice. Alexandre, bem-vindo, fica à vontade aí para começar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bom estar entre amigos aqui, encontrando depois de alguns anos. E eu vi também, né, o Marcos Areias, o Juliano, então foi muito esclarecedor e aprendi bastante também. Então, meu papel aqui agora é falar sobre a intervenção no TEP maciço, né? A gente tem uma definição aí que a gente vai falar aqui que é embolia pulmonar maciça, que vai ser a oclusão da artéria pulmonar para um êmbolo, e esse êmbolo ele vem do sistema venoso profundo, geralmente dos membros, pelve ou braço. E o meu desafio aqui proposto foi falar sobre qual tipo de intervenção nesse TEP maciço, né? Se vai ser uma trombólise sistêmica ou uma trombectomia fármaco-mecânica. Então, vamos ver aqui o que a literatura fala e o que a gente pode contribuir com isso. Bem, na primeira pesquisa que a gente faz nos últimos 10 anos, a gente encontra alguns trabalhos, mais de 1.000 trabalhos, né, 1.077, com uma pesquisa mais geral, né, só sobre o tratamento da embolia pulmonar maciça. Mas quando a gente restringe um pouco, né, os clinical trials, os randomizados, a gente não tem tanto artigo assim, são poucas, e com poucas evidências, né? A maioria está aqui com evidência nível 3, no máximo nível 2, tem sim utilidade, mas com pouca evidência, uma fundamentação muito frágil. Então, vai ser em cima desse tipo de trabalho que a gente vai ter a nossa conversa, né? É o que tem, e são estudos bem feitos até, mas não são estudos que a gente gostaria de ter com grandes revisões sistemáticas, ensaios clínicos muito grandes e etc. Aqui já é o que se conclui a maioria deles. Eu vou partir por um outro caminho de discussão, né? Então, aqui já mostra que o que se faz no tromboembolismo maciço, o tratamento vai ser por fibrinolítico, exceto naqueles casos onde se tem uma contraindicação sistêmica, aquele fibrinolítico, a gente vai entrar nesse campo aqui, né, que vai considerar algum tratamento por trombectomia, né, direcionado por catéter ou até cirúrgico. Então, vamos explorar como seria essa situação aqui de exceção. Então, em primeiro momento, o tratamento da embolia pulmonar maciça vai ser fibrinolítico, e naqueles de exceção, a gente vai considerar então o uso de catéter ou uma cirurgia, né? O catéter ele já está nas técnicas endovasculares bem mais evoluídos, com materiais bem mais seguros e com uma dose menor de fibrinólise intraarterial no tronco da artéria pulmonar. Continuando esse raciocínio, a gente precisa ter uma confirmação diagnóstica, né? Então, a suspeição clínica ela não é interessante nesse momento. A gente tem que ter não só a confirmação diagnóstica, mas a gente tem que ter um bom estudo de imagem, né? Um bom método de imagem. A angiotomografia se mostra um exame bastante útil nesses casos. Aqui está mostrando um trombo aqui no tronco da artéria pulmonar esquerda, aqui na artéria pulmonar, né? Na verdade, um tronco no ramo direito, aqui um trombo grande, um defeito de enchimento, e a angiotomografia ela se mostra superior à ressonância, à angiorressonância. Os pacientes aqui estão dispneicos, né? Eles não cooperam com a ventilação, e a ressonância toma-se mais tempo, a ressonância precisa fazer as sequências e toma-se mais tempo. Um paciente não colaborativo com dispneia, ele não tolera esse tipo de exame, enquanto que a angiotomografia é um exame feito em pouquíssimos segundos, muito rápido, né? Essas de multicanais conseguem fazer o diagnóstico, daí um possível planejamento terapêutico. Aqui um outro caso, né? Um trombo grande também, a cavaleiro, um trombo aqui no tronco da artéria pulmonar, já com um fragmento aqui no ramo esquerdo, se estendendo para o ramo direito. Então, um TEP maciço, né, grave, muito grave. Imagina esse paciente que deve estar com a dispneia muito intensa. E o segundo método que a gente precisa fazer, que já é um método diagnóstico, e se for fazer então a terapia, a trombólise mecânica, é a arteriografia. Aqui está mostrando esse catéter com punção baixa, né, pela veia femoral,
ele é posicionado aqui no tronco da artéria pulmonar e um grande defeito de enchimento aqui, outro menor aqui. E se for aqueles casos, esse foi um paciente que teve uma cirurgia recente, foi um politraumatismo, uma toracotomia, ele tinha uma contraindicação ao uso de fibrinolítico, de anticoagulante, então ele foi submetido a essa trombólise mecânica para poder tratar esse TEP submaciço, né? Já é grande, mas não ocupava todas as artérias, ramos das artérias pulmonares. Um outro caso, mostrando aqui a importância do diagnóstico, então outro trombo, defeito de enchimento aqui no ramo superior da artéria pulmonar direita, talvez um outro defeito de enchimento aqui, mas esse é o maior defeito de enchimento. Então, a importância de ter o diagnóstico, não é uma suspeição clínica que a gente fala nesse paciente, tem que ter um diagnóstico preciso, um método de imagem muito bem feito, localizando onde está esse defeito, para a gente poder não só tratar, se for feita uma opção, uns casos indicados, aqueles pacientes estratificados, selecionados, a trombectomia, ou até para acompanhamento desses pacientes, da melhora do paciente, da força ventricular direita, da saturação, da hipotensão, são os clínicos que a gente acompanha nesses pacientes. Com relação às técnicas percutâneas endovasculares, a gente vai usar uma combinação de técnicas, né? Se usa usualmente aspiração pelo um catéter guia calibroso ou introdutor longo, uma fragmentação com balão, com o próprio fio guia, tem o catéter pigtail, que a gente pode fazer uma rotação nesse catéter pigtail, tem dispositivos como Aspirex, né, que ele vai aspirar aquele trombo, fragmentar também com fio guias mais rígidos, fios guias de densidades, né, de durezas, catéteres de formas diferentes. Então, a gente vai fazer toda essa situação, essa combinação de técnicas, aspiração, fragmentação, uma angioplastia para amassar aquele trombo, né, a maceração para poder fazer com aquele êmbolo mais proximal, maior, que está ocluindo, então, um tronco mais importante da artéria pulmonar e não deixando acontecer uma hematose, né, um processo aqui respiratório, ele se fragmente e melhore parcialmente, mas melhore quando ele fica mais distal, os critérios aqui, os dados, né, de saturação, de pressão da artéria pulmonar, que diminua isso, e o coração, né, ele não sofra, né, o ventrículo direito ele não fica sobrecarregado. Então, essa aqui é o princípio da trombectomia, não são para todos os pacientes que têm essa indicação. Com relação aos trabalhos que falam sobre isso, que suportam, né, a trombectomia fármaco-mecânicas, também são muito poucos, né? O maior que eu encontrei foi uma meta-análise que envolveu 16 estudos, 860 pacientes, mas também com baixo nível de evidência, no máximo 2, com grau de validação fraco, mas é o que se tem na literatura. Mas ele também conclui parecido, são pacientes que têm contraindicação, uma fibrinólise sistêmica. Eu achei esse outro trabalho que eu não vi fazer, mas é um ultrassom, né, o uso de um ultrassom para facilitar essa fragmentação ou aspiração do trombo. Então, um dispositivo endovascular, que é um ultrassom que está acoplado também a esse catéter. Ele melhora, diz esse estudo que ele melhora a dose, a baixa, né, melhora reduz a baixa da fibrinólise intraarterial, né, direta, e daí dá maior segurança. Mas é um estudo pequeno, né, envolvendo 119 pacientes, e apenas esse estudo que tem essa técnica bem descrita. Bem, a trombectomia então, mecânica, ela teve uma melhora consistente, né, nos estudos que mostram esse tipo de abordagem no trombo, mas existe um sangramento. Sangramentos maiores, uma taxa de em torno de 5%, sangramento maior que tem uma influência então na internação desses pacientes, um aumento na diária de internação, né, um risco maior de sangramento significa isso, ou hemorragia fatal ou sangramento intracraniano, que deu quase 0,5%, a soma das duas aí. Então, por isso, ainda são complicações mais altas do que a fibrinólise sistêmica. Então, essa conclusão, né, voltando àquele slide que eu mostrei no começo, esse aqui é o fluxograma da embolia pulmonar maciça. Então, vai ser, então, pacientes com esses critérios clínicos, que estão bradicardia, hipotensão, critérios de choque cardiogênico. Então, essa vai ser uma opção inicial desse paciente. E naqueles que têm contraindicação a esse tipo de tratamento,
ele vai ser considerado para uma trombólise mecânica. Lembrando que tudo que a gente falou tem uma evidência fraca, frágil ou pouca evidência, né? São no máximo níveis 2 de evidência que tem utilidade, ok? Mas todos somos cirurgiões, né? Então a gente está para falar que naquela trombectomia que a gente não sabe dizer qual é aquele paciente estratificado, aquele paciente grave, aquele paciente que está evoluindo com uma resposta, aliás, com uma piora rápida da função ventricular direita, com uma hipotensão, com um choque cardiogênico, né? Aquele paciente que está piorando, existe o feeling, né? Aquela equipe multidisciplinar com experiência com cirurgia endovascular, ela faz muita diferença, né? Talvez seja um pouco diferente do que a literatura mostra. A literatura mostra centros, vários centros comuns, mas não são tratados, não são diferenciados equipes com experiência. Com isso, a gente tem aquela situação, né, da intuição e razão, né? A razão, as evidências mostram isso, mas existe sempre um paciente mais grave, um paciente de risco, com contraindicação ou não aquela anticoagulação, mas que precisa de uma intervenção mais urgente. Era essa minha prosa para hoje. Agradeço mais uma vez a turma aí pela atenção. Obrigado. Excelente, Alexandre. Obrigado pela sua aula, pela sua exposição.